Olá, seja bem-vindo a esse estudo. Estamos contentes em tê-lo aqui conosco e que nós possamos ser juntos agraciados pelo Espírito de Deus com a sua palavra. Vamos agora dar início à lição de número 1 do quarto trimestre, cujo o tema principal vai girar em torno da tríplice mensagem angélica e a obra do outro anjo. Esse é o título da nossa série de estudos. Temos aí 13 lições que vai girar em torno desse tema. E a lição que estaremos estudando no próximo sábado, dia 5 de outubro, tem o título A Verdadeira Sucessão Apostólica. Já foi feita a leitura do prefácio, onde mostra uma visão da irmã White sobre as 3 mensagens angélicas e como algumas pessoas consideraram essa mensagem ou passaram a desconsiderar essa mensagem como sendo verdadeira. Isso já foi abordado em um outro vídeo. Passamos então para a lição de número 1 sobre a verdadeira sucessão apostólica. O verso áureo diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, o que diz em Hebreus, capítulo 3, verso 14. Vamos para a primeira pergunta. Por que foi rejeitada a igreja judaica? Então temos aqui uma nota desejada a todas as nações, página 231 e 232, dizendo o seguinte: houvessem os guias de Israel recebido a Cristo, e ele os teria honrado como mensageiros seus, para levar o evangelho ao mundo. Foi-lhes dada primeiramente a eles a oportunidade de se tornarem arautos do reino e da graça de Deus. Mas Israel não conheceu o tempo de sua visitação. Os ciúmes e desconfianças dos chefes judaicos maturaram em ódio aberto e o coração do povo se desviou de Jesus. Tem um texto bíblico que diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada. Agora imagina os judeus naquela época tendo acesso direto a Deus na pessoa de Cristo. Imagina o quão penetrante era isso. Diz que o olhar de Jesus era penetrante. Então, os judeus tinham ódio de Jesus, porque ele falava a verdade. Aquilo penetrava-lhes a alma. Fala aqui que maturou em ódio aberto. Eles, ao invés de reconhecerem seus problemas e aceitarem a Cristo como Salvador, não, eles esperavam Cristo de outra maneira. Então, alimentaram um ódio quanto à pessoa de Cristo. E a pergunta continua assim: que decisão os que seguem os passos dos reformadores muitas vezes são obrigados a tomar? Lá no finalzinho da nota diz assim, muitas vezes os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes os que estão à procura de luz são, pelos mesmos ensinos, obrigados a deixar a igreja de seus pais, a fim de prestar obediência. E a nota vinha dizendo que quando os reformadores iniciaram seu trabalho, eles não tinham pretensão de sair da igreja, formar uma nova igreja. Senão seria mais justo chamá-los de revolucionários, porque queriam mudar as coisas, queriam formar uma nova instituição. Mas não, eles eram chamados de reformadores, porque queriam trazer uma nova mensagem para dentro da igreja, uma mensagem de advertência e de correção. Então, esses reformadores foram forçados a sair da igreja, porque lá dentro da igreja não era permitido falar mais a verdade. E assim como lemos na nota, dizendo o seguinte: se ao menos conhecesse o tempo da visitação, Jesus falou isso, quando ele ia passando e avistando a cidade, ele disse: se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Então, com a rejeição
por parte do ministério judaico, aquele povo pagou um alto preço anos mais tarde. Também temos o texto Isaías 48:18, que diz assim: se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então vamos para a segunda pergunta: de que maneira João Batista foi capacitado a realizar uma obra especial? João Batista foi capacitado da mesma forma que Moisés foi capacitado. Moisés precisou ser retirado do Egito durante 40 anos para purificar o seu espírito, para mudar os seus hábitos e assim estar preparado para fazer aquela obra de libertação no Egito. E João Batista também foi chamado a se retirar do meio judaico para preparar os caminhos do Senhor. É o que diz a nota num texto do Mensagens Escolhidas, dizendo assim: João foi chamado para fazer uma obra especial, devia preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. O Senhor não enviou a escola dos profetas e rabis, levou-o para fora do ajuntamento dos homens, ao deserto, a fim de que se aprendesse da natureza e do Deus da natureza. Deus não desejava que ele tivesse o molde dos sacerdotes e príncipes. Foi chamado a fazer uma obra especial. O Senhor foi quem lhe deu a sua mensagem. Porventura, foi ele aos sacerdotes e príncipes para lhe perguntar se podia proclamar essa mensagem? Não. Deus o afastou deles, para que não fosse influenciado por seu espírito e ensinamentos. Foi ele a voz do que clama no deserto, que é o texto que está em Isaías. Temos também o texto aqui de Lucas 3,18, que diz assim: e assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Temos aí o texto da Bíblia também, que descreve toda essa história de João Batista, que ele foi chamado para pregar no deserto. O texto da lição é Lucas 3, verso 2 até o 14, mas eu vou destacar só algumas partes aqui. O verso 2, que cita o momento histórico, né? Fala assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, quando Anás e Caifás eram sacerdotes, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. E inclusive isso chegou até Herodes. A gente sabe que essa mensagem chegou a atingir o coração de Herodes, né? Mas também sabemos que ele estava em pecado, e isso foi anunciado. Então tem aí o restante da história, os irmãos podem ler em casa e examinar com cuidado. Nós encerraremos por aqui o estudo. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Desejamos então a bênção de Deus para o seu desenvolvimento espiritual e esperamos que siga os próximos vídeos das próximas perguntas e também as próximas lições. Acompanhem a gente pelo site, pelo canal, onde estaremos divulgando mais materiais sobre, principalmente aí, né, nesse trimestre, sobre a tríplice mensagem angélica e a obra do outro anjo, o anjo de Apocalipse 18, também chamado como quarto anjo, né? Fiquem com Deus, um abraço a todos.